Parece absurdo, mas num mundo que te manda ser acessível, estar sempre online, responder rápido, dizer sim para tudo e para todos, eu vou te dizer algo que vai doer. Pessoas disponíveis demais não são levadas a sério. Sabe por quê? Porque o mundo respeita quem sabe dizer não. Quem tem agenda, quem tem propósito, quem não negocia o essencial por qualquer urgência alheia. E aqui vai uma verdade desconfortável. Enquanto você estiver sempre disponível para os outros, você estará sempre indisponível para si mesmo. E é por isso que tantos não avançam, estão cansados, frustrados, sobrecarregados, vivendo a agenda dos outros e enterrando o próprio chamado. Napoleão Hill deixou isso implícito em quem pensa enriquece. O sucesso exige foco, e foco exige recusa deliberada. Recusar distrações, recusar convites vazios, recusar o papel de resolvedor de tudo. Porque quem diz sim para todo mundo, está dizendo não para sua missão. Neste conteúdo, a gente vai expor essa ferida e aplicar o antídoto. Você vai entender porque a indisponibilidade seletiva é um ato de sabedoria. Como ela protege sua energia, sua fé, seu propósito. E como isso atrai respeito, oportunidades e paz. Prepare-se, esse tema pode provocar desconforto, mas também pode ser o primeiro passo para você se tornar uma pessoa de valor inegociável. Você já percebeu que, hoje em dia, parece pecado dizer não? A sociedade criou um padrão torto. Se você não responde na hora, é antipático. Se não aceita participar de tudo, é desumilde. Se prioriza seu tempo com Deus e seus projetos, é egoísta. Mas deixa eu te lembrar de algo que Napoleão Hill reforça em Mais Esperto que o Diabo. A distração é uma das maiores armas do inimigo contra o seu progresso. E sabe o que mais distrai? Estar disponível para tudo e para todos, o tempo todo. Cansaço não é virtude, olha só o ciclo. Você quer agradar, diz sim para um, para outro, para mais um. Aceita reunião que não precisava, responde mensagens sem urgência, sai com gente que suga sua energia. Resultado: fica cansado, irritado, improdutivo. E ainda se sente culpado por não ter feito nada do que realmente importa. Vamos ser honestos, isso não é generosidade, é fuga. É medo de desagradar. É falta de clareza sobre quem você é e o que veio fazer aqui. Jesus era disponível? Sim, mas nunca para tudo. Quer um exemplo divino de indisponibilidade estratégica? Jesus. Sim, o próprio Cristo. Amoroso, acessível, mas também firme, seletivo e intencional. Quantas vezes ele se retirava da multidão para orar? Quantas vezes deixou gente esperando, porque tinha algo mais importante com o Pai? Quantas vezes disse não, ou simplesmente não respondeu? Ele sabia, nem todo pedido é uma missão. Nem toda urgência é prioridade. Isso é autoridade espiritual. E é exatamente o que falta em muita gente hoje, autoridade para escolher com sabedoria para quem, quando e como se doar. Aqui vai um exemplo prático, o WhatsApp que vira algema. Vamos trazer isso para a vida real. Imagine um empresário cristão que decide focar nos seus projetos com Deus. Ele coloca um limite, só vai responder mensagens 3 vezes ao dia. Nada de abrir o WhatsApp a cada notificação. Nos primeiros dias, o povo estranha, reclamam, acham que ele está se achando. Mas em pouco tempo, ele dobra a produtividade, cria projetos, passa tempo com a família, lê mais, dorme melhor. E sabe o mais curioso? As pessoas começam a respeitá-lo ainda mais. Porque ele não está mais disponível o tempo todo, mas quando está, é inteiro. Uma dica prática: desative notificações do celular. Estabeleça horários sagrados para foco total. Avise quem precisa, com firmeza e respeito. E mantenha o combinado, mesmo que a pressão venha. Ser indisponível é ser protetor do seu propósito. O livro Quem Pensa Enriquece fala de algo poderoso, o desejo ardente, que gera uma obsessão saudável pelo propósito. Mas como cultivar esse desejo, se sua mente está espalhada em 1000 pedacinhos, servindo às expectativas de todo mundo? Seja sincero, quantos dos seus dias acabam com a sensação de que fez muito, mas não fez nada? Isso é típico de quem está disponível demais.
Quem tem tempo para tudo, menos para sua própria missão. Ser indisponível, aqui, não é arrogância. É inteligência espiritual. É proteger sua mente, seu tempo, seu foco, sua paz. E mais, é valorizar o que Deus confiou nas suas mãos. Se Ele te deu talentos, ideias e um chamado, você vai mesmo desperdiçar tudo isso porque tem medo de desagradar quem não vai estar lá no dia do juízo? Anota a fórmula da indisponibilidade saudável. Foco, igual, filtragem, mais, coragem, mais, disciplina. Filtrar o que vale a pena, ter coragem para dizer não. E disciplina para manter sua escolha, mesmo quando o mundo gritar o contrário. É assim que nascem os grandes, os memoráveis, os que fazem história. E você pode ser um deles, se começar a ser seletivo com aquilo que permite na sua vida. É forte dizer isso, mas precisa ser dito. Quem se doa o tempo todo, se desgasta. Quem se desgasta demais, desaparece. E o mundo, meu amigo, não valoriza o que é fácil demais. Pelo contrário, o que é sempre acessível, é facilmente ignorado. O que é raro, é reverenciado. Essa é uma das chaves que Napoleão Hill insinua nas entrelinhas de A Lei do Triunfo. O valor percebido de algo está diretamente ligado à sua frequência e acessibilidade. Ser escasso é estratégia, não arrogância. Você já viu como o ouro é tratado? Não fica em prateleira de supermercado, nem é encontrado em qualquer esquina. Ele é raro, protegido e valorizado. Pois é, o seu tempo, a sua atenção e a sua presença também deveriam ser tratados assim. Quero um exemplo prático. Lembra daquela pessoa que topava tudo, estava em todos os grupos, aceitava qualquer convite? Com o tempo, ninguém levava mais ela a sério. Virou o quebra-galho, o fulano sempre disponível. Agora compare com alguém que você admira, talvez um mentor, um líder, um profissional respeitado. Essa pessoa dificilmente está disponível a qualquer momento. Você agenda com antecedência, se prepara, valoriza cada minuto com ela. Você percebe a diferença? Valor pessoal é construído com limites. Napoleão Hill fala da fórmula da autoconfiança como um alicerce para o sucesso, mas aqui vai uma provocação. Como confiar em si mesmo, se você nem consegue dizer não? Os limites não afastam pessoas. Eles filtram. Separar o que é prioridade do que é só barulho é uma das maiores provas de amor próprio. E mais, é uma prova de fé em sua missão. Segue uma dica prática. Crie uma lista com suas 3 prioridades inegociáveis da semana. Tudo que surgir fora disso, analise com calma. Se for ruído, diga não com gentileza. Se for importante, agende com sabedoria. Mas nunca, nunca mesmo, se curve à urgência dos outros sem avaliar o seu próprio chamado. Sabe o que acontece quando você começa a se tornar seletivo? As pessoas passam a pensar 2 vezes antes de te acionar por bobagem. Suas opiniões ganham mais peso. Sua presença passa a ser esperada, não presumida. E o mais interessante, você se sente mais em paz e mais no controle da sua jornada. Napoleão Hill explica isso com outra linguagem, mas o princípio é o mesmo. Sua mente precisa de espaço para gerar ideias geniais, e o excesso de acessibilidade suga toda essa energia criativa. Exemplo de Jesus, de novo. Já notou que Jesus curava multidões, mas investia tempo profundo em poucos? Pedro, Tiago, João eram os mais próximos. Ele falava com muitos, mas mentoreava poucos. Isso é foco, isso é sabedoria. E você precisa aplicar isso hoje, mesmo que doa. Faça como Jesus, seja generoso, mas seletivo. Acolha, mas com discernimento. Ame, mas sem se esvaziar. E olha só o que acontece quando você se torna mais reservado com o seu tempo. Você começa a ouvir mais a Deus. Seus pensamentos ficam mais claros. Você se afasta de ambientes que roubavam sua energia. Você atrai conexões mais intencionais, maduras e espirituais. É como se o céu dissesse: agora sim você entendeu, parou de se distrair, está pronto para receber mais. É a lei do triunfo em ação. Quando você alinha seus pensamentos com um propósito definido e elimina interferências,
as portas se abrem, pessoas certas surgem, ideias florescem. Mas só acontece quando você se retira da multidão barulhenta. Indisponibilidade, igual, posicionamento. Chega de pedir desculpas por se priorizar, chega de se sentir culpado por dizer não posso agora, chega de viver apagando incêndios dos outros enquanto seu propósito pega fogo. Ser uma pessoa indisponível não é ser arrogante, é ser posicionado. E gente posicionada move o mundo. Gente boazinha demais, só é usada como degrau. Está preparado para entender como se tornar realmente valioso e desejado, não por vaidade, mas por sabedoria? Tá bom, até aqui você entendeu. Estar indisponível aumenta seu valor. Mas talvez ainda esteja se perguntando: como fazer isso sem afastar todo mundo? Sem parecer insensível? Sem perder conexões importantes? A resposta está numa palavrinha mágica: presença seletiva. Ou seja, você não vai sumir. Você vai estar onde faz sentido, com quem soma, na hora certa. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, fala da importância do mastermind, aquele grupo seleto de pessoas que compartilham visão, propósito e energia. Ou seja, até na conexão, é preciso curadoria. Disponibilidade com propósito. Não é sobre virar um ermitão. Não é sobre nunca mais responder ninguém. É sobre ter critérios. Quem não tem critério vira multidão. Quem tem critério vira referência. Um exemplo prático. Vamos supor que você esteja em 5 grupos de WhatsApp. 3 deles são só memes, fofocas e indiretas. Você pode sair desses grupos, ou silenciar, ou aparecer apenas quando tiver algo relevante a dizer. Isso não é grosseria, é gestão de energia. Lembra do que Napoleão Hill ensina? Pensamentos organizados são forças poderosas. Mas como organizar pensamentos num ambiente desorganizado? Jesus era seletivo até nos milagres. Vamos trazer isso de novo para a vida de Jesus, nosso maior modelo. Ele andava entre todos, mas não caminhava com todos. Ele amava a todos, mas não se envolvia com tudo. Curava muitos, mas não curava todos, em todos os lugares. Por quê? Porque ele sabia onde sua presença era semente e onde era desperdício. Você precisa desenvolver esse discernimento espiritual também. Nem todo convite vem de Deus. Nem toda urgência merece sua presença. Nem todo amém é aliança. A grande chave é clareza e gentileza. Dizer não precisa ser grosseiro. Você pode comunicar com firmeza, mas com empatia. Exemplos práticos de respostas. Gostaria muito de estar presente, mas esse período estou focado em um projeto pessoal e preciso manter meu ritmo. Agradeço o convite, mas estou sendo intencional com minha agenda. Nesse momento, escolhi me dedicar a algo que Deus colocou em meu coração, e preciso honrar esse chamado. Olha só, nenhuma dessas frases é ofensiva, mas todas deixam claro que você tem um foco. E isso, no fundo, inspira as pessoas mais do que irrita. O efeito colateral positivo da indisponibilidade. Sabe o que mais acontece quando você começa a praticar essa presença seletiva? Você se torna um exemplo de respeito ao próprio propósito. Incentiva outros a fazer o mesmo. Atrai pessoas que valorizam qualidade, não quantidade. Lembra do que Napoleão Hill ensina em A Fórmula da Autoconfiança? Que as pessoas confiantes são aquelas que têm um plano definido e que vivem de acordo com esse plano. Pois é, quando você deixa de ser um sim ambulante, você comunica ao mundo que está em missão. E isso, por si só, já transforma a forma como as pessoas te tratam. Dica prática: crie um mapa da sua presença. Aqui vai uma prática simples que pode mudar sua rotina. Pegue uma folha ou um app de anotações. Liste todos os ambientes onde você está presente com frequência: grupos, reuniões, eventos, redes sociais. Pergunte-se: esse ambiente alimenta meu propósito ou esgota minha energia? Elimine, reduza ou transforme os ambientes que estão apenas te desgastando. Essa prática simples já começa a reorganizar seu tempo, seu foco e até sua mente. Indisponível, mas inesquecível. Quando você começa a estar menos em todos os lugares, mas mais presente de verdade nos lugares certos, você se torna inesquecível.
As pessoas começam a notar. Fulano não aparece muito, mas quando aparece, muda o ambiente. E é isso que líderes fazem. É isso que quem pensa e enriquece, entende. Valor não está na frequência, mas na profundidade. Está preparado para entender como proteger sua energia de maneira prática, no dia a dia? Você já percebeu como tem gente que termina o dia exausto, sem ter feito nada que realmente importa? É como se tivesse corrido uma maratona, dentro de casa. Cansou de responder tudo, assistir tudo, conversar com todo mundo, menos com Deus e com sua própria alma. E sabe qual é o maior vilão disso? A falta de proteção da sua energia mental, emocional e espiritual. Napoleão Hill fala muito sobre isso em As Leis do Sucesso e Mais Esperto que o Diabo. Quem não protege a mente, é facilmente dominado. Seja por pessoas, circunstâncias ou pelo próprio inimigo. Você não precisa estar em todos os combates. Escuta bem essa. Nem toda briga é sua. Nem toda conversa precisa da sua opinião. Nem todo conteúdo precisa da sua visualização. Nem toda crise precisa da sua interferência. Isso não é alienação, isso é autogoverno. Sabe aquela sensação de estar drenado, como se algo estivesse sugando sua energia o tempo todo? Pois é, isso acontece quando você deixa tudo entrar. Notícia ruim, discussão inútil, crítica gratuita, postagem tóxica. A alma vai ficando pesada, o espírito confuso, e o corpo, lento. Segue exemplo prático. O filtro dos 3 Ps. Aqui vai uma ferramenta prática que vai te ajudar a se blindar. Antes de dar atenção a qualquer situação, mensagem ou convite, pergunte: isso tem a ver com o meu propósito? Isso fortalece minha presença com Deus e comigo mesmo? Isso merece meu poder de ação agora? Se a resposta for não para 2 ou mais, passe reto. Ignore com paz. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem está alinhado com o céu, vive com leveza. Lembra quando Jesus foi chamado às pressas por Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido? Ele não correu. Ele esperou 2 dias. Porque ele sabia o que muitos de nós esquecemos. O tempo de Deus é perfeito. E nem todo alarde exige pressa. Ser indisponível, às vezes, é esperar o tempo certo. É não ser empurrado pela ansiedade dos outros. É confiar mais no céu do que no barulho da terra. A energia que você gasta com gente errada é a mesma que falta para gente certa. Tem uma frase que parece até do Napoleão Hill: se não é, bem que poderia ser. Cada sim sem critério é um não pro que Deus quer fazer através de você. Você já parou para pensar quantos projetos você deixou de fazer porque estava ocupado demais com demandas que não eram suas? Quantas orações não foram feitas porque você estava debatendo no Instagram? Quantas ideias brilhantes não foram registradas porque sua mente estava ocupada com os problemas dos outros? Dica prática: crie uma hora sagrada por dia, 60 minutos sem redes sociais, sem mensagens, sem ruído. Use esse tempo para ler, orar, escrever, meditar, planejar. Comece com 15 minutos se for preciso. O importante é blindar esse espaço. Você vai se surpreender com a clareza que surge, com a paz que desce e com as decisões que se tornam óbvias. O inimigo não precisa te fazer pecar. Basta te manter ocupado. Essa é uma das sacadas mais profundas de Mais Esperto que o Diabo. O diabo não está sempre tentando te destruir com o mal escancarado. Às vezes, ele só te mantém ocupado com coisas boas que não são as certas. E quando você está ocupado demais, não ouve mais a direção de Deus. Você começa a agir por reflexo, não por propósito. Por impulso, não por revelação. Ser indisponível é uma forma de guerra espiritual. Você está dizendo: meu tempo, minha mente e meu coração têm dono. E não é qualquer um que vai tocar nisso. Aprende que energia é capital espiritual. Napoleão Hill fala no Quem Pensa Enriquece que pensamento é energia criadora. Ou seja, sua energia é um tipo de capital. Você pode investir isso em algo que gera retorno, ou gastar com coisas que só drenam. A escolha é sua, mas lembre-se, seu tempo e sua energia são finitos. E quando você começa a tratá-los como sagrados, Deus começa a te confiar projetos maiores,
porque ele sabe que você não vai desperdiçar. Preparado para descobrir como desenvolver o hábito da indisponibilidade, sem culpa e com consistência? Agora que você já entendeu o valor da indisponibilidade, chegou a hora da parte prática. Porque não adianta saber o que precisa ser feito se você continuar acordando e pegando o celular como primeira ação do dia, né? Sim, meu amigo. Ser indisponível não é só dizer não para os outros. É, antes de tudo, dizer sim para você, e isso começa com hábitos. A rotina diz quem você é e no que vai se tornar. Napoleão Hill bate firme nisso em Quem Pensa Enriquece. Você é fruto dos seus pensamentos dominantes e dos hábitos que sustentam esses pensamentos. Se você vive à disposição de tudo e todos, é porque construiu uma rotina que permite isso. Ou seja, a boa notícia é que você também pode desconstruir. Passo 1. Comece pelas manhãs. As primeiras horas do dia são o terreno mais fértil da mente. É ali que se define o tom do resto do dia. Aqui uma dica prática: torne-se indisponível nas primeiras 2 horas após acordar. Nada de WhatsApp, nada de redes sociais, nada de resolver problema dos outros. Em vez disso, ore, converse com Deus, fale e escute. Leia um capítulo de Provérbios ou outro livro da Bíblia. Leia 5 páginas de Mais Esperto que o Diabo ou Quem Pensa Enriquece. Escreva 3 metas do dia, só 3, mas que realmente importem. Essa pequena mudança cria um efeito dominó. Você começa o dia com propósito, e não com pressão. Passo 2. Estabeleça limites visíveis. Você não precisa avisar o mundo todo que está indisponível, mas precisa criar marcos visuais que te ajudem a manter o foco. Exemplos simples. Coloque o celular no modo Não Perturbe das 20 horas às 9 horas. Tenha um lugar na sua casa que seja seu santuário de foco, sem distrações. Avise a sua família ou equipe: nessa faixa de horário, não estarei acessível, estou em missão. Parece pequeno, mas são essas barreiras que protegem grandes decisões. Passo 3. Tenha um sim de ouro. Sabe por que é difícil dizer não? Porque a gente esquece o que está dizendo sim quando diz não. Então aqui vai um princípio de ouro. Tenha sempre um sim de ouro na sua mente. Algo pelo qual vale a pena proteger sua energia. Pode ser seu projeto pessoal, sua família, sua intimidade com Deus, sua saúde mental, seu crescimento espiritual. Quando você tem um sim forte o suficiente, o não flui com naturalidade. Ser indisponível também é um teste de fé. Olha que profundo. Quando você recusa certas oportunidades, convites ou demandas, você está dizendo: eu confio que Deus tem algo melhor, e não preciso me atropelar para não perder nada. Ser indisponível é um ato de fé. É crer que você não vai perder as portas certas só porque não atendeu cada campainha que tocou. Napoleão Hill falava da importância de uma fé inabalável como motor do sucesso. E fé, muitas vezes, é confiar que menos é mais. Que o silêncio de hoje está preparando o palco do amanhã. E quando a culpa aparecer? A culpa. Ela vem sorrateira, tentando te convencer de que você está sendo egoísta, frio e distante. Mas preste atenção. Culpa é diferente de responsabilidade. Você pode, e deve, continuar sendo responsável com quem ama, com seu chamado, com sua missão. Mas isso não significa se anular. Sempre que a culpa bater, lembre-se: você está criando um novo estilo de vida. Está sendo fiel à sua vocação. Está se tornando a melhor versão de si, para então servir melhor aos outros. E como o próprio Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você também entra nessa equação. O tempo responde a quem o respeita. Você quer mais tempo, mais clareza, mais direção? Então comece a respeitar o tempo que já tem. Pare de colocá-lo nas mãos de qualquer um, comece a tratá-lo como algo sagrado, porque é. E quando você faz isso, a recompensa vem. Mais produtividade, mais paz, mais criatividade e mais discernimento para fazer escolhas que realmente importam.
Preparado para aprender como essa postura de indisponibilidade te transforma em uma referência, e até numa autoridade? Sabe aquela pessoa que quando fala, todo mundo para ouvir? Ela nem precisa levantar a voz, nem aparecer o tempo todo. Mas quando aparece, todo mundo presta atenção. Esse tipo de presença não se constrói com barulho, se constrói com postura. E uma das posturas mais poderosas que existem é a indisponibilidade seletiva. Quem está sempre disponível, é sempre comum, pega essa visão. Aquilo que é acessível o tempo todo, vira paisagem. O que aparece de vez em quando, com peso, valor e propósito, vira autoridade. Napoleão Hill deixa isso claro em A Lei do Triunfo. Os líderes verdadeiros não são os mais falantes, mas os mais intencionais. A disponibilidade exagerada dilui sua influência. Você já viu alguém admirar o cara que responde tudo na hora? Não. As pessoas admiram quem domina o próprio tempo e direciona sua energia com sabedoria. Exemplo bíblico: Moisés e a montanha. Moisés não estava no acampamento todo dia, batendo papo com todo mundo. Ele sumia no monte, falava com Deus, recebia instruções. E quando descia, o rosto brilhava, as pessoas tremiam, ele tinha palavra com autoridade. Quer se tornar alguém respeitado? Se afaste mais vezes, desapareça um pouco, não para fugir do mundo, mas para voltar transformado. A lei do mistério e do magnetismo. Existe uma lei não escrita no mundo da influência. Quanto menos você aparece, mais curioso você se torna. Quanto mais seletivo você é, mais desejado você se torna. É o mesmo princípio que rege os produtos de luxo. Não estão em todo lugar, não são para qualquer um, têm valor alto porque são escassos e bem posicionados. Agora, aplica isso à sua vida. Você está se comportando como algo de valor ou como algo comum? Você está se tornando inesquecível ou apenas disponível? Entenda o poder da pausa. Silêncio também ensina. Quando você aprende a ser indisponível, algo mágico acontece. Você começa a ser lembrado mesmo sem falar. Sua ausência começa a ensinar mais do que a presença de muitos. As pessoas passam a valorizar o pouco que você entrega, porque sabem que vem carregado de peso, vem com sabedoria, com unção, com direção. Napoleão Hill chamou isso de magnetismo pessoal. Algo que não se força, não se grita, não se compra, se constrói no secreto. Indisponibilidade gera reputação. Tem um fenômeno interessante que acontece com quem se torna seletivo. As pessoas começam a falar de você com mais respeito, começam a ajustar o tom ao se dirigir a você, começam a filtrar antes de chamar sua atenção. Sabe por quê? Porque sua postura está ensinando como você deve ser tratado. E aqui vai um princípio simples, porém poderoso. Você ensina os outros a te valorizar pelo quanto você valoriza a si mesmo. Quem se valoriza, não está em toda esquina. Quem se valoriza, entrega com propósito. Quem se valoriza, transforma presença em impacto. A indisponibilidade também atrai quem tem mente rica. Se você observar quem realmente tem resultados extraordinários, seja na fé, na família, nos negócios, vai notar uma coisa. Essas pessoas são seletivas, elas protegem sua agenda, e não fazem parte de todo grupo, reunião ou conversa. Elas têm algo em comum com os personagens de quem pensa e enriquece. Pensam com clareza, vivem com foco, e se movem com visão. Se você quiser andar com esse tipo de gente, precisa ser compatível. E a melhor forma de ser compatível é mostrar que você tem algo que eles valorizam. Gestão de tempo, foco e propósito. Sua autoridade cresce na medida em que você fica mais focado. Ser indisponível não é se isolar, é se alinhar. Alinhar com sua missão. Com o céu, com a direção do Espírito, com os projetos que fazem seu coração queimar. E quando isso acontece, você começa a operar em outro nível. As pessoas sentem, a energia muda, sua presença fala antes de você abrir a boca. E então, você se torna o que Napoleão Hill chamaria de um indivíduo magnetizado com propósito definido. A seguir, você vai entender como tudo isso, indisponibilidade, clareza, foco e energia, te prepara para viver uma nova realidade espiritual e prática. Preparado para encerrar essa jornada com chave de ouro?
Agora que você percorreu esse caminho comigo, passo a passo, princípio por princípio, talvez esteja se perguntando: ok, e o que muda de fato quando eu me torno indisponível? A resposta é: quase tudo. Mas vamos com calma, eu vou te mostrar, com clareza, os frutos reais e palpáveis que nascem quando você escolhe viver com foco, propósito e limites bem definidos. 1. Você atrai as oportunidades certas e repele as erradas. Quando você está disponível para tudo, você atrai qualquer coisa. Mas quando você se torna indisponível seletivamente, começa a filtrar a própria realidade. É como trocar uma peneira furada por um coador de qualidade. O que não serve mais, simplesmente não passa. As conexões mudam, os convites mudam, as oportunidades mudam. Você começa a atrair parcerias alinhadas com seu propósito, com seus valores. E sabe o que é melhor? Você não precisa correr atrás. As portas certas se abrem porque você se posicionou como alguém que carrega algo valioso. Napoleão Hill diria que você entrou em sintonia com a sua frequência do sucesso. 2. Sua mente fica mais clara. Menos ruído, menos demandas, menos sobrecarga, mais foco, mais criatividade, mais direção. Ser indisponível é como fazer uma faxina na alma. Você tira o excesso, o desnecessário, o que só ocupa espaço e não agrega. E quando a mente clareia, suas decisões melhoram, suas prioridades se alinham, sua paz volta a florescer. E quem tem paz, decide melhor. E quem decide melhor, vive melhor. 3. Você experimenta um crescimento acelerado. Enquanto os outros ainda estão correndo atrás de tudo, tentando agradar todo mundo, você já está em outra etapa da jornada. Porque quando a gente silencia a multidão e ouve o céu, os passos se tornam mais firmes. Quero um exemplo prático. Gente que começa a proteger a própria agenda, do nada começa a ler mais, orar mais, produzir mais. Em poucos meses, já está em outro patamar. Isso é o poder do foco aplicado. É o segredo por trás de grandes líderes, empreendedores e servos de Deus. É a tal da fórmula da autoconfiança que Napoleão Hill tanto repetia. Autodomínio, clareza, ação, sucesso. 4. Você inspira outros a mudarem também. Sabe o que é mais poderoso que uma palestra motivacional? Um exemplo silencioso de alguém que vive com propósito. Ser indisponível não é só sobre você. É sobre o que você provoca nos outros. Quando as pessoas percebem que você vive uma rotina diferente, que você não reage a tudo, que você se ausenta para crescer e volta melhor, elas começam a refletir. Será que eu também preciso mudar? Você se torna um espelho, um ponto de referência, um termômetro espiritual e emocional. E isso é influência, é liderança, é viver como Jesus viveu, com propósito, direção e tempo bem administrado. 5. Você fica mais alinhado com Deus. Essa aqui é a mais importante. Quando você aprende a se calar para o mundo, você começa a ouvir mais claramente o céu. Sua oração se aprofunda, sua sensibilidade espiritual se afina, seus passos se tornam mais obedientes e corajosos. Você para de andar no automático e começa a andar em missão. Como dizia Napoleão Hill, nada é impossível para quem tem fé, clareza de propósito e age com coragem. E essa fé não é só mental, é prática. Ela se manifesta na maneira como você administra seu tempo, suas palavras, seus limites. Uma nova realidade está a caminho. Sabe o que acontece com quem leva a sério o que compartilhamos aqui? O cansaço constante dá lugar à energia, a frustração com a falta de progresso vira gratidão pelo avanço diário, a ansiedade pela aprovação dos outros se transforma em paz pela aprovação de Deus. Mas não se engane. Essa transformação não acontece com quem apenas acha legal esse conteúdo, ela só vem para quem decide viver isso de verdade. Quem fecha a porta, desliga o barulho e começa a aplicar tudo o que aprendeu aqui. E agora? Agora é com você. Você vai continuar sendo refém da sua agenda, ou vai se tornar o administrador fiel do tempo que Deus te confiou? Você vai continuar tentando agradar todo mundo, ou vai viver para agradar aquele que te criou com um propósito específico? Você vai continuar vivendo em função da demanda dos outros, ou vai viver de forma intencional, poderosa, transformadora? Se esse conteúdo te ajudou, não guarda só para você. Inscreva-se no canal.
para continuar recebendo reflexões profundas como essa. Ative as notificações, para não perder os próximos temas, que vão te ajudar a viver como um verdadeiro discípulo, líder e ser humano pleno. E claro, compartilha com alguém que vive sobrecarregado e precisa desesperadamente aprender a ser indisponível com propósito. Ah, e não se esquece, no próximo vídeo, vamos aprofundar como desenvolver convicções inabaláveis mesmo em tempos de incerteza. Algo que Napoleão Hill também ensina nas entrelinhas de todos os seus livros. Nos vemos lá!